Se você pega a palavra, você aproveita a oportunidade. E aproveitando a oportunidade, Deus pode confiar coisas nas suas mãos. Deus coloca mais, Deus confia mais nas suas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor. Nesse dia, nessa noite que estamos aqui na tua casa, neste dia, meu Pai, que nós podemos te ouvir, que é o que a tua palavra tem, o que ela tem, meu Deus, como ela tem, porque a tua própria palavra diz que no mundo há muitas vozes e cada uma delas tem um sentido. Quantos, meu Deus, que agora, que nesta noite, e eu posso chamá-la de esta oportunidade, estão dando ouvidos a outra voz, a outras vozes, é uma atrás da outra, vozes confusas, vozes erradas, vozes enganosas. Mas nós, Senhor, nós viemos para ouvir a tua voz, para saber o que o Senhor tem para dizer, para ouvir, meu Deus, a tua palavra. Como disse Samuel quando ainda não reconhecia a tua voz, mas orientado por Eli, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu peço que o Senhor venha falar, que o Senhor venha apontar direção para nós, que o Senhor venha, meu Deus, dizer não, se o melhor para nós é um não. Que o Senhor venha dizer sim, continua, não há nada que seja visto, sentido, tocado, mas sim, siga, vá em frente. Se o que o Senhor tem para nós é um espere, fala conosco. Eu peço que o Senhor nos perdoe por cada pecado, falha, erro, precipitação que nós cometemos contra o Senhor, contra o templo do Espírito Santo, contra o nosso próximo. Nos perdoa agora e passa com teu sangue para que sejamos limpos, lavados, porque nós não podemos nos lavar espiritualmente, nos limpar, mas nós precisamos do Senhor e é o teu sangue que nos purifica. Eu peço, purifica cada um de nós, meu Deus, do que sentimos, principalmente do que sentimos, do que deduzimos, julgamos e alimentamos o nosso coração dos piores sentimentos. Eu oro agora para que ninguém, meu Deus, a começar por mim, que ninguém seja roubado, retirado da tua casa, sem receber tudo, meu Deus, cada uma das dádivas que o Senhor tem para nós esta noite, porque os sentimentos têm poder de roubar. Então limpa, purifica corações aqui, para que cada um, meu Deus, venha se apresentar com um coração puro, que te agrada, que chama a tua atenção, que atrai o Senhor e no qual o Senhor pode abençoar, o qual o Senhor pode confiar coisas grandes e firmes. Eu peço que a tua unção seja derramada aqui essa noite. Eis-nos aqui. Ninguém veio para ouvir um culto, uma palavra da inteligência, da mente de um homem, de uma pessoa, mas viemos aqui para saber o que o Senhor tem para nós. Eu peço que a tua unção tanto traga a palavra que vai ser falada, pregada, lançada, como com unção cada um ouça, receba, que cada um receba a tua palavra pela unção e viva e tenha, meu Deus, o resultado da unção. Que o Senhor esteja conosco, porque o mais importante é a tua presença. Que o Senhor conduza esse culto, conduza as nossas ações, as nossas reações, receba as nossas respostas e nos abençoa grandemente.
Eu consagro a igreja ao Senhor, esse templo. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Eu consagro cada um dos nossos equipamentos, a nossa estrutura e peço unção em tudo, para que aqui estejamos num ambiente de unção. E pela unção, venhamos receber e viver o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu pego o Espírito desse ano, deste dia. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Que tempo é esse? Diga, é agora. Diga, é agora. E o melhor o Senhor guardou até agora. Pode sentar, por gentileza. Hoje ainda a gente aqui presenciou uma pessoa, duas na verdade, que assim, no último dia de viagem, né, último dia do pessoal que está vindo, né, que está passando aqui um tempo, último dia de viagem, nas últimas horas de estadia, depois de umas situações que a gente viveu, assim, maravilhosas essa tarde, alguém disse assim, né, o que eu peço, eu ouço alguns relatos, eu vejo, né, as pessoas falando sobre isso, eu escuto elas contando sobre isso, e a gente, né, a gente já pediu, já orou, já buscou de Deus, e a gente até imaginava uma coisa, mas é muito melhor. E aí na hora eu fiz o comentário, nossa, nas últimas horas, hein, no último dia, nas últimas horas. E aí a pessoa disse assim, concluiu, né? É porque o Senhor guardou o melhor para o final. Todos os dias, a gente tem que pensar assim, todos os dias. Tem situações que a gente não viu sendo construídas. Igual um bebê. A gente vê a mulher grávida. Mas imagina que numa distância de tempo de 9 meses, não havia nada naquele ventre, e em 9 meses todas aquelas células, elas se formam e elas dão vida, e depois daquele tempo, aquela vida é dada à luz. Agora a luz se põe sobre aquela vida. Isso é para trazer ânimo, esperança, renovo para cada um de nós. Você não sabe de coisas que já estão acontecendo, que estão sendo construídas por Deus, respostas de oração, respostas de semeaduras que você fez, que você está fazendo e não desistiu quando não vinha a colheita imediata, a colheita mediata, né, que já é um pouquinho mais demorada, a colheita demorada. Eles não imaginavam, ninguém imaginava, e ainda quando aí a hora que eles falaram isso, eu pensei, olha que coisa, hein? Onde você menos imagina, quando você menos imagina, de uma forma que você não cavou aquilo para a tua vida, né? Tem situações que a gente cava, tem ou não tem? Não tem situações que você tem uma informação privilegiada, que você fica sabendo de algo, que você tem acesso a um off, a um bastidor, que você tem um contato, que você tem ali uma influência. Então, às vezes, e isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar menos. De repente você fala assim, opa, peraí, não entendi. A gente tem que trabalhar menos. A gente tem que trabalhar menos na força do braço. E mais de volume, de quantidade, mais vezes, mais tempo. Se eu tenho uma oportunidade de fazer algo,
para Deus, em Deus, de construir algo em Deus. E algo fora, deixa eu fazer para Deus. Então, no caso deles, ainda quando eles falaram, melhor o Senhor guardou até agora, eu falei, é verdade. É a palavra profética se cumprindo. Quando a gente menos imagina, quando a gente menos espera. Tem algumas situações, como nós ouvimos no sábado, que são situações que Deus está claramente dando condições, Deus está dando condições com informações para que nos preparemos para oportunidades. Então, eu penso que quem ouviu, e principalmente nós que estávamos aqui em loco, aqui ó, perto, sentindo até os tremores aqui, do sub da igreja, quem estava aqui não tem desculpa para perder qualquer que seja a oportunidade que lhe venha. Oportunidade, tem coisa que de repente você estava aí, será? Opa, Deus já falou. Esteja preparado, porque a Esther, às vezes a gente estava, sabe, a gente pensava, você se prepara para algo, você pega, você ora por aquilo, jejua por aquilo, você faz um voto por causa daquilo, faz uma oferta por causa daquilo, estou falando só no âmbito espiritual, sem contar. Não, isso aqui agora... eu vou melhorar minha saúde nisso, vou dormir diferente, vou comer diferente, vou me exercitar diferente, vou ler mais, vou trabalhar, vou acrescentar isso aqui à minha vida, porque esse vai ser o maior desafio, isso aqui vai ser um tempo diferenciado, isso aqui vai ser tenso. E aí você passa por aquilo e vem outra situação muito maior, que foi o que aconteceu com Esther. Quanto tempo Esther se preparou? Quanto tempo Esther teve para se preparar para ser aprovada pelo rei? Quem lembra? Quantos? 3 anos, 2 anos? Vamos para mais 3, então. 3 anos? Está ali entre os dois números. Para ela, aquele seria o maior desafio da vida dela. Se eu for o rei falar, não gostei do cheiro do corpo dela, não gostei do jeito que o cabelo dela estava ondulado, ou estava liso demais, não gostei da maneira que ela anda, não me passou, não me encantou, a maneira como ela fala, a maneira como ela olha, qualquer coisa podia ter feito o rei dizer assim, não. E um não daquele rei, naquela oportunidade, era um não para sempre. Está entendendo? E não era aqueles anos, era a vida, porque ela não teria segunda chance. Ela vai, se prepara, só com as essências que os persas passavam no corpo das mulheres, para alterar o odor do corpo delas, com aquelas essências e óleos aromáticos, os tratamentos a que elas eram submetidas, aquilo alterava o organismo. Imagina que aquilo era algo interno, que elas eram tratadas, elas eram submetidas a tratamentos, que desde o que elas comiam, então alterava o estômago, o sistema digestivo, o intestino delas, a pele delas, cabelo, unha, o jeito de falar, de se portar, tinha toda uma questão da cultura, isso tudo é mudança. E mudança, a tua vida mudar é maravilhoso, você mudar é dificílimo, ou não é verdade? Mudou a minha vida, mudou meu salário, mudou minha profissão, mudou minha posição, mudou meu cargo, mudou meu faturamento, mudou a doença que eu tinha, agora está alívio, é maravilhoso. As coisas mudarem é ótimo, você mudar é difícil, é terrível às vezes. E ela teve que passar por isso. Depois que ela passa, ela é aprovada, e depois ela descobre que não era nem para aquilo, para ser a esposa, para ser a desejada do rei, para ser a rainha com toda a pompa e com todo o luxo que ela estava ali.
mas para ser um instrumento de Deus de salvação, de livramento do povo dela. E agora ela tem 3 dias. E era tudo ou nada. Só que não era tudo ou nada agora dela ela perder a posição de rainha e seguir a vida dela ali, né, uma vida comum. Agora era assim, é 3 dias e é tudo ou morte. Ela encarou aquilo. Ela agarrou a oportunidade. E aquela oportunidade, até ela passar por ela oferecia 50%, para quem gosta de números, ela oferecia 50% de chance de dar muito, muito certo. E oferecia 50% de chance de dar tudo errado. E ser irreversível. O que ela fez? O que ela fez? Ela se preparou para a oportunidade. De que maneira? Espiritualmente. Ela jejuou, e quem estava em volta dela, olha como que essa mulher, ela foi dirigida pelo Espírito do Senhor. Eu vou entrar em jejum para que Deus me dê sucesso na minha causa. Por quê? Porque quem sou eu? Mas espera aí, não adianta eu estar num espírito, não adianta eu estar numa visão, e quem está à minha volta, que vai ficar comigo esses 3 dias, não está na mesma visão. Então, quem estiver à minha volta agora, minhas servas, meus aliados, vamos entrar comigo em jejum. Foi isso ou não foi o que ela fez? Então, espera aí. Primeiro, eu contagio o meu ambiente. Primeiro, eu movo o meu ambiente. Primeiro, tem que acontecer aqui, ó, em mim, e depois perto de mim, naquilo que eu já tenho controle, poder, que eu tenho influência, para depois isso chegar longe de mim. Foi o que ela fez. Ela não fugiu. Ela encarou 50% de chance que tinha de dar errado, e ela se preparou espiritualmente. E foi até o rei, porque ela se apresentar ao rei, chamar o rei sem ser chamada, era exatamente 50% de chance do rei aceitá-la e 50% de chance do rei dizer assim: está morta, minha filha, você não devia ter feito isso. Tem uma lei, você descumpriu a lei e eu não te salvo. E não foi o rei, foi Deus. Foi Deus que se agradou dela. Foi Deus que viu que ela cumpriu o seu destino. Quando você ouve a palavra destino, seja sincero, você pensa em quando? O teu destino, o que veio à tua mente? Quando é isso? Fala o que vem na tua mente, não me dá a resposta preparada. Quando é isso? O que você pensa? Final desse ano, ano que vem, 2030, 2040, 2050. Quando é isso para você? Vou devolver o que vocês estão me dando. Vamos ver como é que fica. Ah, é difícil, né? É ruim, não é, essa sensação de que e agora? Até quando vai esse silêncio? Hã? Muito bom a sua resposta. Mas há uma pesquisa que diz que as pessoas, quando ouvem a palavra destino, a maioria esmagadora pensa em um futuro indeterminado. Quando a pessoa ouve a palavra teu destino, a pessoa pensa sempre num tempo que vai vir. E se você perguntar na hora para a pessoa quando? Ah, não sei, daqui 1 ano, daqui 2, não sei, daqui 5 anos. A média é 5 anos, mas não a maioria, mas uma média. O nosso destino, ele já é hoje. Ele é agora.
Num tempo, a Esther teve 3 anos, não tudo isso, mas vamos dizer entre 2 e 3, para se preparar. Cada um daqueles dias, perfume, comida, leitura, cultura, olhar, andado, tal. Isso aqui está definindo meu destino. Está definindo. Só que a segunda situação, e foi para aquilo, como disse o Mardoqueu para ela, foi para aquilo que ela foi colocada naquele lugar. Para apresentar e dizer o que estava acontecendo, daquela lei esdrúxula que tinha sido feita contra os israelitas, foi para aquela segunda situação, e aquela só teve 3 dias. Em 3 dias, ela deu a Deus, ela fez a coisa certa, ela teve a postura certa e deu a resposta certa, em jejum, em oração, se preparando espiritualmente e trouxe resposta para o seu povo. Tem coisas que você pode estar definindo agora, esta noite. Então, um conselho que eu te dou, a primeira coisa que a gente deve, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Analise o seu coração. Você está em paz, de verdade, não responda, não balança a cabeça, agora eu quero que vocês fiquem em silêncio. Não fala, não responda, não balança a cabeça para não, para sim, não... transparência, cristalina. Neste momento, você está em paz com Deus e com os homens? O que é estar em paz? O que veio à minha mão para eu fazer, eu fiz. Vim ao culto. Vim. Busquei a Deus, fui tocado para orar, orei. Fui tocado para fazer algo por alguém, fiz. Fui impulsionado a orar sobre tal coisa, orei. Fui separado para fazer um jejum, fiz. E aí vamos aos homens. Qual é a tua parte, qual é o teu papel familiar? Você é o quê? É filho de alguém? Então, quem ainda não é casado é filho. Então, essa é a tua postura na tua família. Você está em paz com os teus pais? O que é estar em paz com os pais? Você honra teus pais? Você tem diálogo com os teus pais? Isso não quer dizer que você tem que conversar todo dia. Mas se você precisar falar com teu pai e com a tua mãe agora, você fala com eles sem nenhuma restrição? Se você falar sim. Se eu tiver que agora dar um beijo no meu pai e na minha mãe, sem problema. Dar um abraço, conversar com eles. Se eu falar assim, vamos tomar um café agora, da minha parte, tudo bem. Se você falar, não, para mim não, tem alguma coisa aqui, você não está em paz com os homens. Você que é casado, você está em paz com o seu cônjuge? Vocês podem falar agora sobre qualquer assunto? Está desligada a energia? Pode colocar a mão lá que não tem nenhum aterramento ali, nenhum fio escapado, que se colocar a mão ali vai dar choque, vai sair faísca. Sabe, daquele jeito que você, qualquer coisinha ali, é uma palavra, não, já está, é o copo cheio que uma gota derrama. Você está em paz? Se tiver hoje, como se diz, se não tiver criança, não tiver nada, hoje tiver tudo certo, maravilhoso, temos intimidade? Não faça essas perguntas, não faça essas coisas. Só tem maior de idade aqui. Ou não? Não, hoje não, tal. Claro, né? Antes que alguém depois me acuse de alguma coisa, né? Caso alguma senhora esteja naqueles dias, né? Que o Senhor deu depois da Eva, aí tudo bem, antes que alguém fale, não, mas tirando isso, aquele período, né? Se fala, opa, é hoje. Que aí você sabe se está tudo bem com o casal. É ou não é? Quando está tudo bem. A palavra é, esteja em paz com Deus e com os... Você que já pensou, hoje não,
tem isso, tem aquilo outro. Já falei, sem criança, sem isso, sem aquilo outro, sem desculpa. Então, você tem pessoas igual a Esther. De repente, pessoas que você vê todo dia. Você tem um amigo, você tem um colega de trabalho, você tem uma pessoa, não importa se ela tem sangue teu correndo na veia dela, se é irmão, se é cunhado, se é parente, se é enteado, se é madrasta, se é padrasto, se é amigo. Tem aquelas pessoas que nós convivemos diariamente, é ou não é? A Bíblia diz, não eu, que há amigo que é mais chegado do que o irmão. Inclusive, muitos de nós têm ao longo da vida pessoas que são mais próximas de nós e que se tornam, assim, pessoas que por nós serão inseparáveis, que vai nos custar mais, vai nos doer mais, vai nos causar mais dano e sofrimento, nos separar delas do que separar de um irmão, por exemplo, separar da mãe, separar do pai. Eu falei isso hoje ainda. Eu, por exemplo, o ano passado, eu acho, eu não estou lembrando a data agora, mas eu acho que presencialmente, pessoalmente, eu não vi meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, o ano passado, que eu me lembro, eu não os vi. Falei por telefone e tal, mas pessoalmente, tanto que não vi, eu já lembrei agora que eu não vi, porque eu tenho um sobrinho que ele completava 1 ano, no ano passado, e eu tinha que ver, ele não deu, não teve jeito. Às vezes que eu passei por Rio Preto, a situação não permitia, não dava esse tempo. Se você perguntar para mim, quando você mudou, eu não sei agora quanto tempo vai demorar para eu poder voltar para o Brasil. Eu não sei, eu não tenho esse dado. Mas não acredito que isso aconteça, por exemplo, esse ano. E eles virem para cá é um negócio ainda mais difícil. Você falar assim, você sente falta? Eu sinto falta de pessoas. Quando alguém me pergunta, do que você mais sente falta do Brasil? O que eu realmente, o que dói ainda, são pessoas. E como ainda falei para os obreiros lá de São Paulo, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que eu via, tem pessoas que eu conhecia, tem pessoas que eu acompanhei em situações, tem pessoas que você vê, você tem uma reação diferente, não é igual. Não foi igual com Jesus isso. Não por acaso João está escrito que era o discípulo que Jesus amava. Não é igual. Quando alguém te fala assim, não, para mim todo mundo é igual. O nome disso é hipocrisia. Não é igual. Você não é igual filho. Imagina então quando não tem esse laço que você tem que até manter um equilíbrio. Então essas pessoas, quando você se separa, se afasta delas, é importante o que acontece depois. É importante você ver que você deixou saudades e ver que você sente saudades também de pessoas, porque quer dizer que elas tiveram o quê? Importância para você. Então, eu posso falar para você que há pessoas que não têm nada de sangue, que são mais do que irmão, do que pai e mãe. Tem pessoas que são mais do que pai e mãe, do que irmão, estou falando de adulto, né? Por exemplo, eu não tive essa falta, até porque eu morava longe, há muitos anos eu moro longe dos meus parentes. Então tem gente que quando você vê, quando você lembra, que fala, gente que você se comunica, que você lembra, que tem vontade de ligar, e não é ligar por telefone, ligar de vídeo, ver a pessoa, tá ali e tal, isso tem. Então, essas pessoas que há o nosso círculo íntimo, que é formado de 5 pessoas no máximo. Há os nossos domésticos na fé, que é um grupo um pouquinho maior de pessoas. E há as pessoas próximas, que você vê diariamente.
Responda com sinceridade. Você está em paz com todas essas pessoas? Cada uma no seu nível. Você é aquela pessoa que você sentiu algo, você teve algo, você alimentou algo no teu coração, você já foi lá e consertou isso, já foi lá e falou, perdão, falei isso aqui para você que eu não devia ter falado. Tal dia eu fiz isso aqui, eu exagerei, passei da conta, fiz assim, isso aqui não, eu estou achando que tem algo entre nós. Porque às vezes você está achando e você tem motivos para achar. Tem ou não tem? Tem coisas, e eu faço isso. Inclusive alguém está me devendo isso, viu? Não vamos deixar terminar esse dia antes disso, não. Lembrei agora, isso era para eu ter falado na hora. Quando eu acho que alguém não está bem comigo, como eu ouvi hoje, e a pessoa vai saber que eu estou falando dela, vamos resolver isso hoje. A pessoa quando fala assim, para mim que você não gostava muito de mim. Gostar muito, eu tenho que gostar, é da Iana, ou não é? Das demais pessoas eu tenho que gostar, conviver, né? Muito só dela. Os outros é tudo gostar. Tá bom demais, é ou não é? Eu gostar muito, aí já tá pedindo muito, né? Gostar muito é a nível de ter intimidade. Então, nunca foi um problema a pessoa que falou isso para mim, né? Não gostava muito de mim. Realmente, muito eu não gostava, não. Então, você já sabe, muito não, mas gostava. Gostava da pessoa. Até sempre lidei bem. Eu, da minha parte, lidei bem com ela. Fiquei sabendo hoje que ela não via assim, né? Então, já estou falando que depois nós vamos falar sobre isso hoje, não me deixa esquecer. Mas, toda vez que eu pensava, essa pessoa aqui, ela não fala comigo da mesma forma, ela não me trata assim, comigo é algo diferente. Tem algo estranho. Isso há muitos anos que a bispa prega, não durma com mortos vivos. Não deixe de enterrar os seus mortos. Então, de repente, tem alguém que você vê todo dia, que você conversa todo dia, que você está ali no teu dia a dia, e você desconfia. Você tem que chegar na pessoa e falar assim, fulano, e não é falar assim, fulano, tá tudo bem entre nós? Não, pega para a pessoa, se possível, põe a mão no ombro dela, vem aqui, faz favor, Isaac. Porque você vê que tem gente que tem uma dificuldade, às vezes a pessoa fica fugindo de você, você vai para um lugar, tem gente que você percebe que a pessoa você tem que fazer assim, Ô, Isaac, tá tudo bem entre nós? Sim. Tudo bem? Tudo. Maravilha. Olhou no meu olho, falou que sim, não desviou o olhar, tal, acabou. Não era o Isaac não, tá, gente? A pessoa que eu estava falando, viu? Para ficar claro que não era. Porque às vezes a pessoa, numa pergunta dessa, a pessoa pode soltar uma carreta de coisas, que às vezes você não viu. Tem coisas que às vezes você falou de uma maneira que para a pessoa aquilo foi dura, foi injusta, foi ofensiva, que aquilo não foi bom para ela, que aquilo não estava, que aquilo estava entalado, deixa ela falar. Não, você fez isso, você falou assim, você agia assim comigo, porque com outro você fazia assim comigo assim. E a gente tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Igual foi o Isaac com os 2 filhos. Isaac não negava, você não vê o Isaac disfarçando de quem que ele gostava mais. De quem que o Isaac gostava mais, gente? Ele não disfarçava, ele não ficava fazendo questão, não fazia de conta. Meu prazer, meu gosto, minha preferência é pelo Esaú. Eu gosto dele, acabou. Como às vezes alguém te fala, parece que você gosta mais do fulano do que de mim. Se é verdade, você tem que falar sim, mas é verdade. Eu tenho uma afinidade com a pessoa. Eu vivi algo com ela.
eu tenho uma situação com ela que eu não tenho com você. Isso acontece às vezes entre irmãos, entre cunhados, entre pais e mães, entre pais e filhos, mães e filhos. Você tem que ser sincero, porque não adianta você falar uma coisa, e é o que eu estou dizendo, você não está em paz. Porque só existe uma maneira da gente viver em paz, é quando a verdade no íntimo. Tem funcionário, tem gente que você, sabe, você gosta, você quer que esteja ali, você anda uma milha a mais. Tem líderes teus que você teve uma identificação, que o negócio fluiu, tal. Outros você o respeita, o tolera, mas você não tem identificação com eles. Eu não tenho que ter identificação com todo mundo para todo mundo a quem eu sirvo. Eu já falei isso. Eu trabalhei com os 2 piores pastores que já tiveram na igreja. Os 2 piores. Isso, assim, não é a minha visão. É a visão de todo mundo que trabalhou com eles, inclusive das lideranças que eles tiveram, e por isso eles nem estão aqui mais. Você vai dizer assim, foi gostoso? Não. Foi fácil? Não. Mas eu estou aqui, quer dizer, eu sobrevivi a eles. E eu respeitava eles, na posição deles, na postura deles, no lugar deles, no que eles faziam lá, e a minha, dado eles, ó, isso aqui é a posição sua, isso aqui é a minha. Assim, lidei bem com eles. E veja como é que era, eu saí da pessoa que até então, digamos, tirando a bispa, a pessoa que eu mais admirei dentro da igreja, como meu líder, eu saí dessa pessoa para trabalhar com aquele que era o pior dos piores. Eu estava numa igreja que eu gostava, uma igreja que eu tinha uma identificação com um monte de gente, e com um líder que eu via ele pregando na época, eu ficava sabendo que ele ia pregar no lugar, eu ia de bicicleta na época, né? Eu não tenho dinheiro para pagar o passe, eu vou lá ver, eu queria ajudar, e eu dava um jeito. Aí eu tive a bênção de trabalhar com ele, até para ajudar eu ir para a obra, ficar. Aí quando começou a ter umas mudanças, a igreja começou a crescer, né, abriu outras igrejas, aí me designaram trabalhar com outro líder. Quando falaram, ó, Anderson, você vai agora ser auxiliar do pastor fulano. Quem estava no dia na reunião falou que eu não disfarcei o semblante, que na hora eu fiz assim, ó. Sabe, e o pastor estava lá olhando, talvez até por isso não foi tão bom trabalhar com ele, ele viu talvez. Mas passei. Vivi isso, passei. Dessa época, às vezes tinha coisa que eu ouvia assim, não concordava, chegava no final do culto, no final do dia, antes de fechar a porta da igreja, que eu estava indo embora para casa, falava, pastor, ó, hoje o senhor estava pregando ali e tal, teve um momento ali, eu estava com o coração fechado, mas não quero, prejudicar a igreja, amarrar a igreja, aí me perdoa, viu? Olha, o senhor me corrigiu de tal coisa, isso aqui eu não concordava, mas entendo o seu lugar, sua posição, tá certo, deitava a cabeça assim, amém, Senhor. Paz. Tem gente que às vezes não entendeu por que tem tudo para dar certo, tudo para arrebentar, tudo para crescer, tudo para avançar, tudo! E o que acontece? Nada. Você não está em paz. Isso não é uma frase que eu achei bonita e inventei. Não, está escrita a Bíblia. Se possível, esteja em paz com todos. O que quer dizer isso? O que vem à tua mão para fazer, faz. O que depender do outro, Deus não vai te cobrar. Às vezes a gente é capaz de deixar o demônio ficar entre nós e o nosso cônjuge. Você dorme na mesma cama que a pessoa e você deita pensando um monte de coisa, já imaginando, pensando, desejando. Você acha que é o que tem entre você e o seu cônjuge quando você vai dormir sem liberar um perdão, sem conversar, sem falar, com os piores desejos? O que tem naquela cama ali? Hã? É um anjo? Claro que é um anjo caído.
É um daqueles que não tem mais asa, que não tem mais brilho, porque todo demônio é um anjo caído, né? Sabia disso ou não? É um anjo caído, quer dizer, ele conhece o mundo espiritual como nós não conhecemos, ele sabe as maneiras, né, de enfraquecer uma pessoa, que é o que a serpente fez. A serpente não podia ter ido lá e dado uma na mulher? Podia ou não podia? Olha que na época ela ainda tinha membros, ela tinha perninhas, ela tinha mãozinhas, digamos assim. Mas ela teria causado tanto na mulher como o que ela fez com a mulher? Teria ou não? Não. Tem gente que às vezes se faz essa pergunta, por que o diabo então não faz isso? Não é isso que ele quer. Quando é muito sim, quando é muito óbvio, a pessoa rápido, ela já fica atenta. Não, tenho que fazer isso, não posso dar essa margem, não posso. Não, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. É a história do sapo que estava na água morna, ficou tanto tempo, ficou cozido, e quando anunciaram para ele, não conseguiu sair dela mais. É assim que o diabo trabalha. Ele vai cozinhando você, ele vai enfraquecendo você. Você vai perdendo a capacidade, o poder espiritual, o poder de resposta para Deus. Como que a Esther iria pleitear o que ela pleiteou se ela não tivesse bem, se ela não tivesse certa, se ela não tivesse em paz? Tem gente aqui que está deixando de aproveitar oportunidades colossais, porque não trabalham para estarem em paz. Organizar a vida. Sabe, aquela rusga que ficou com alguém, aquilo aumenta, aquilo cresce, aquilo é esquecido. Mas não é esquecido até se encontrar a pessoa de novo, que aí você tem uma barreira, você tem um impedimento, você tem uma fortaleza que o Satanás já construiu, que está te barrando, está te impedindo. O que eu faço com isso? Hoje ainda. Seja com gente daqui, gente que está do teu lado, seja gente que está lá no hemisfério sul. Fulana, isso aqui não vai mais ser entre nós um problema. Estou derrubando essa fortaleza, tenho isso, senti isso, pensei isso, alimentei isso, desejei isso, isso aqui eu estava pensando, eu deduzi, eu julguei, eu acreditei, aí eu fui longe nisso. Errei, me perdoa. Fulano, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo, isso aqui não é para mim. Nós estamos num tempo que você tem duas possibilidades. Continua sendo a pessoa que já chegou no seu limite, o dilatado, o odre velho. E você vai continuar experimentando das experiências velhas. Os resultados semelhantes aos velhos, aos antigos. Ou você se renova e se torna o odre novo. E aí você vai experimentar o quê? O vinho novo. Desconstrói uma mentalidade, conceitos que você sempre teve na vida. Esse é o ano, gente, acredite. Nós temos uma graça, eu tenho visto isso. Eu não tenho visto só na minha vida, eu estou vendo isso na minha vida, eu estou vendo isso dentro da minha casa, na minha esposa, eu estou vendo isso nas pessoas que estão à minha volta. Pessoas que estão desconstruindo imagem, sabe, padrão. Sabe aquela história de você passar muito tempo falando assim, porque eu sou assim. Não, porque comigo as coisas são de tal maneira. Faz assim com isso, Eu sou assim, sou. Pronto, acabou. Porque comigo isso não. Opa! Eu sou o odre novo. Tem coisas que eu quero que tenha gente que me encontre e fale assim, você isso?
Você fazendo isso, você assim. Antes eu já, não, é verdade, né? Eu falava, eu tinha isso. Estou nem aí. Eu quero que Deus possa derramar, eu quero dizer o que eu ouvi pessoas dizendo, o melhor o Senhor guardou até agora. O que eu não vivi há 10 anos, o que eu não vivi há 20 anos, o que eu não vivi há 30 anos. O Senhor guardou e está me entregando agora, está me mostrando agora, está me revelando agora, está derramando sobre mim agora, eu quero tomar esse cálice. E você quer tomar? É o vinho novo que você quer beber? Então dê a Deus o que ainda não foi dado. Derruba fortalezas. Quebra conceitos. Tem coisa que é a tua imagem de uma vida. Joga isso por terra. Não estranha quando alguém te fala, você fazendo isso, você falando assim, você assim, isso. E é daqui para mais. É daqui para frente. É isso mesmo que você está vendo, é isso mesmo que você está ouvindo. A gente não pode perder entendimento. Quando você entende uma coisa, faça. Dê a Deus. Não fica, tentando imaginar o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, como que eu vou ficar. Amém, Senhor, é teu. Estou soltando, estou dando, estou mudando, estou fazendo diferente, estou entregando. Tem coisas que esse culto aqui, se eu já tivesse terminado, alguns aqui já têm o que fazer, já sabem o que fazer. Tem decisões, tem atitudes, tem perdões a pedir, tem mudanças a terem. E assim, eu não ganho nada com isso. Você ganha. Você cresce, você avança. Você tira coisas que estão te prendendo como grilhões nos seus pés. Você passa a dar a Deus condições para colocar e confiar coisas maiores nas suas mãos. Eu lembro de uma pessoa, essa pessoa foi em 2023, ali entre 2022 e 2023. Uma vez teve um trabalho na igreja, essa pessoa era obreiro. E nesse trabalho teve uma roda. E quando apontaram para essa pessoa, falaram assim, né? Fulano, você tem um problema, que no lugar que você está, você não responde. Você não responde. Todo mundo assim, todo mundo não, a maioria das pessoas falaram a mesma coisa a respeito dela. Aí a hora que falaram, a pessoa, não, é porque isso, é porque eu tenho isso, porque eu sou ocupado, porque tal coisa, porque tal momento não dá, porque de tal horário a tal horário e tal. Aí quem estava conduzindo o trabalho, parou, cruzou o braço, ficou ouvindo a pessoa. A pessoa disse assim para ela, a pessoa que estava conduzindo o trabalho disse assim, fulano, para. Aí a pessoa falou, não, mas é... Não, você já falou, agora eu que vou falar. Para. Você faz o seu tempo. Pare de dar desculpa e muda isso. Você está no lucro aqui, você foi a única pessoa citada com uma coisa. Você não dá retorno, você não responde, você demora. Muda isso. A pessoa na hora, não tendo muita saída também, a pessoa disse assim, tá certo. Nunca mais vão falar isso de mim. Passou um tempo, poucos meses depois, teve outro trabalho. Todas as pessoas que apontaram e disseram, olha, o fulano mudou. Ninguém falou, ninguém disse assim, agora o fulano responde. Todo mundo está falando a mesma coisa. A pessoa não responde WhatsApp, que é o principal meio de comunicação de brasileiro. Né? É e vai continuar por muito tempo. A pessoa começou a responder, o que começou a aparecer? A resposta da pessoa resolvia problemas, dava respostas, liberava outras pessoas, aliviava fardos, dava resultados.
resposta, sabe? Resposta de WhatsApp. Às vezes você fala assim para uma pessoa, ó, sim, pode. Às vezes você fala assim para outra, não, isso não. Às vezes você fala para outra, ó, faça de tal maneira. Uma pessoa, ela falou, nunca mais vão falar isso de mim. Ela passar a responder o WhatsApp, tudo em volta dela. Primeira camada de pessoas que lidava direto com ela, tiveram resultados diferentes. Segunda camada de pessoas que não lidavam diretamente com ela, mas indiretamente dependiam de algo dela, aquilo foi influenciado. Terceira camada de pessoas, gente que nunca chegava a ela e nem sabia que era ela que dava aquela direção, foi impactada. A gente está falando de resultados, alguns calculáveis, alguns financeiros, e outros resultados assim que vão além. Por uma mudança. Sabe, a pessoa, eu não vou dar desculpa. E a pessoa deu tanta desculpa, eu vi aquilo. E eu ouvindo, eu falei assim, não é bem assim, não dá para ser diferente, não dá para mudar. A pessoa, não, mas não é, tal hora. E alguém falou assim, para. Você pode mudar isso. Eu estou falando de uma coisa, e óbvio, não estou falando para você que o seu problema é não responder o WhatsApp, mas leva para a sua vida. O que é que tem na sua vida que você sabe? Talvez para você fala, não dá, não consigo, é muito, não é para mim, mas você, lá dentro, ó, você sabe, se eu colocar um pouquinho de disciplina, ou se eu organizar a minha vida, ou se eu realmente colocar mais força, vai ser diferente. Para o culto agora. Para quem esse ponto aqui é uma revelação, você sabe exatamente do que o Espírito Santo está falando, levanta a mão. Você está vendo como sempre tem algo que depende de quem? Isso aqui é uma obra do Espírito Santo. Eu estou falando para você que alguém começou a dizer assim, e eu depois vi que essa pessoa tinha uma proximidade com ela. Tanto que eu fui uma das pessoas que quando falou, eu falei, às vezes a gente precisa ir, você fica ali, não vem, né? Você não pode. Eu fui uma das pessoas que depois falei, da minha parte isso aqui agora é assim, isso aqui, muda. Às vezes tem coisas na sua vida que o culto de sábado não foi o bastante para você mudar. Então, de lá para cá já são 4 dias. Não perca mais um, não deixa virar 5, 6. Não deixa você voltar para casa hoje. Não deixa, de repente, você voltar para o Brasil com isso. Não, agarra a oportunidade. Cada entendimento é uma oportunidade que nós temos. Oportunidade de mudar, oportunidade de gerar mudança, oportunidade de agarrar algo que está passando na sua frente ali, e que se você segurar agora isso é teu, agora isso faz parte da sua vida. Isso vai gerar outro tipo de resultado. Eu falei para alguém ainda que passou por aqui, eu falei, olha, tem gente que vem para cá procurando o trabalho. Eu falei assim, o trabalho te procurou. Eu falei assim, cuidado. Porque você pode deixar algo passar e isso não voltar mais. Você pode perder uma chance que ela pode ter sido única. A gente tem que tomar cuidado na vida, que tem coisas na vida que são únicas. Tem ou não tem? Não tem coisas que a gente se lamenta de ter perdido e nunca mais voltou, nunca mais aquela porta, aquela chance, aquela oportunidade. A bispa, onde ela dormir, se num hotel, se na casa dela, se na igreja, onde ela estiver, quem trabalha com ela, igual a Iana, que muitas vezes dá esse suporte, tem uma regra.
aonde ela for dormir, tem uma coisa que tem que estar sempre ali do lado da cama dela. Tanto que esses dias eu vi isso e eu falei assim, olha, isso aqui não falha. Onde ela dormir, é uma intimidade essa, né? Mas você vai ver. Se um lugar, eu, por exemplo, como é que eu sei que a bispa já dormiu num lugar? Do lado da cama, do lado da cabeceira da cama dela, vai ter um bloquinho, geralmente é sempre o mesmo, é um bloco amarelo de anotação com uma caneta vermelha. Vai falar assim, não entendi. Por quê? Porque muitas vezes Deus dá a ela revelações, dá entendimentos, naqueles momentos que você deita, sabe? Você deita assim, aí você acorda 1h, 2h, e ela tem um entendimento assim de algo. Às vezes é a direção que ela vai ter para um culto, é uma palavra, é uma resposta para alguém. Para não esquecer o que ela faz? Pega o bloquinho lá, pega a caneta, sempre a caneta vermelha, um bloquinho mais ou menos desse tamanho aqui, né? Dessa largura aqui, pega lá e anota. Com a letra característica dela, que a gente que está perto sabe como é, aquela coisa assim que só ela vai entender também depois ali. Anota aquilo ali e tal, todo entendimento. Por quê? Ela sabe que ela pode, de repente, voltar a dormir e de manhã já não lembrar daquele entendimento. Isso é uma coisa que eu faço em culto. É raro eu anotar, mas você me vê no momento do culto, às vezes, pegando o celular, digitando uma palavra, ou pegando um papel, colocando no bolso, é que às vezes naquele momento, aquela frase, o exemplo que o pregador deu, a maneira que foi, isso pode ser até às vezes uma música, é algo que eu entendi que entrou de uma forma que foi assim descomunal na minha vida. E eu sei que às vezes pode terminar o culto, alguém me pegar, a conversar qualquer coisa, eu posso esquecer aquilo, eu não quero. Isso é uma oportunidade. E a gente não pode deixar passar. Já teve gente, tem cada testemunho, está no canal da Bispa, tem gente que no Destinos Curados já falou. Eu, determinado dia, determinado culto, determinado trabalho, eu estava e ouvi uma coisa, aquilo foi um projeto que Deus me deu. Aquilo foi uma ideia que Deus me deu de uma maneira que eu nunca tinha visto. Peguei, fiz. Um insight, sabe? Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou atuar de tal maneira, isso aqui eu nunca tinha pensado. E esse é um tempo fértil de ideias. Se Deus te der algo inédito, primeira coisa que você tem que fazer, acredite. Não deixa o diabo te dar o segundo pensamento, é o primeiro que você tem que ficar. Eu lembro de uma época que eu tinha uma capacidade que quando alguém me falava uma coisa, a primeira resposta que eu dava, que parecia que eu não pensava, era a resposta certa. Um dia até alguém me disse isso, você já reparou que toda vez que você não pensou, você dá uma resposta que é uma coisa assim? Falei, não, aí aquilo eu entendi, foi até Deus confirmando algo comigo, que quando eu parava e pensava, calculava, eu ficava ponderando, eu recuava em algo, eu recuava nas respostas, eu recuava na ousadia, eu recuava na maneira de tratar, e não era o que Deus tinha. Porque muitas vezes Deus está te dando algo que é ousado, que se você pensar, você recua. Não, agora não. Não, desse jeito não. Não, isso aqui é muito atrevido agora. Não, agora não é para isso. Tem coisa que você tem que ficar com o primeiro mesmo, sabe? Aquele negócio que sai do nada. Você está, às vezes, você não calculou, você está tomando banho ali, lavando a cabeça, aquela água gostosa, oh meu Deus, de repente, olha, eu devia fazer isso. Opa! Dica, quando você viver isso, pega o celular lá, ó, você tem seu contato no celular, né? Não tem? Hã? Vai lá no seu contato, grava um áudio. Eu tenho que fazer tal coisa. Gravei, pronto. Depois você vai lá e ouve de novo, é isso aqui. Não é para eu pensar, é para eu fazer. Vai lá, faz. Oportunidade. Mardoqueu falou para Esther. A Esther convocou o povo dela, não adianta só eu entrar em jejum e vocês ficarem comendo comigo, comendo do meu lado, comendo esse monte de especiaria que tem aqui na Pérsia, vocês estarem aí perdidos, assistindo qualquer coisa no Instagram, no TikTok, vendo vídeo e saindo, indo para o parque da Disney aqui. Não, opa!
vamos jejuar. Eu vou jejuar 3 dias aqui, ó. Vocês estão comigo. Vocês vivem a coisa boa comigo. Vocês passam isso comigo. Vocês desfrutaram comigo. Então agora vocês vão sacrificar comigo também, porque esse ambiente em que eu estou agora é um ambiente que eu estou consagrando. Vou agarrar a oportunidade. Vou contagiar onde eu já estou, para que esse contágio chegue até onde eu preciso. Esse é um momento que quem crer está, não vai, está agarrando oportunidades. Não trate nada pequeno. Você tem a oportunidade de mudar a tua cozinha. Não trata nada como pequeno, porque uma coisa pequena que você não entende vai se revelar necessária para coisas grandes que Deus está fazendo. Quando eu falo cozinha, não literalmente, mas se for literalmente também muda. Mudar um hábito que você entendeu, isso não cabe mais em mim. Mudar uma postura, opa, isso aqui não é mais meu. Vou dar a Deus. Vou entregar para Deus. De repente você está entendendo. O pessoal que saiu e que vai voltar para o Brasil, de repente você volta. Isso aqui é uma coisa muito boa. Muito boa. Vamos lembrar do que a bispa falou de novo. Isso aqui não pode ser ignorado. Vamos ver se vocês estão afiados. A bispa falou 2 vezes nesses últimos 15 dias sobre o que Davi aproveitou dos filisteus. Quem lembra? Ela falou lá em São Paulo, no penúltimo jejum, e falou agora num dos 2 cultos, ou sábado ou domingo. E bateu forte nisso. Isso é uma coisa que quem vai voltar para o Brasil tem que pegar. Isso aqui é uma obrigação que você tem. Quem vai voltar para o Brasil aqui? Agora, estou falando, né? Todos nós vamos voltar um dia, né? Um dia eu vou voltar também. Não sei se para ficar lá, mas volto. Quem vai voltar agora, nos próximos dias? Levanta a mão. Então, para vocês, isso agora. O que você tem que pegar? O que ela falou de Davi, que ele pegou dos filisteus? Hã? Davi só, ó que coisa, Davi só tirou Israel da era do bronze, porque o tempo que ele passou na terra dos filisteus, ele aprendeu o que eles faziam com o ferro. Lembra? Então imagina a maneira como eles derretiam ferro, a maneira como eles forjavam ferro, a maneira como eles lidavam com o ferro ali para forjar ferramentas e armas. Davi precisou fazer o quê? Me ajuda, Senhor. O que Davi precisou fazer de Israel? E viajar o quê, gente? Hã? Não, já falou viajar, deslocar. Tem uma palavra, que é o que todo mundo fez do Brasil. Você fez o que do Brasil? Você? O que vocês fizeram do Brasil? Vocês saíram. Tem coisa que você precisa ter essa atitude, sair. Sai. Aí tua mente, você já reparou quando a gente está num lugar novo? Parece que os nossos radares e os nossos sensores, eles ficam todos ligados. Você começa a observar mais, você começa a ouvir mais, você fica mais atento. Tem gente que você vê aqui que até está com o olho mais aberto, literalmente. Por quê? Porque ou pelo menos parece, novo. Deixa eu ver o que tem lá, deixa eu ver o que fazem lá, deixa eu ver como é lá. Tanto que todo mundo pergunta para a gente. E aí, o que você acha? O que você vê? Como você vê? Tal. Todo mundo quase. E aí, qual a tua? Porque a pessoa quer saber. Tem coisas que não foi turismo, não foi só a inauguração, aproveita. Tem coisas que você está vendo aqui que é igual Davi fez com Israel. Ele saiu de Israel, ficou um tempo ali com os filisteus e ele viu coisas que ele podia e ele levou para Israel. E quando ele levou, aquilo foi mérito dele, aquilo ficou na conta dele. Não vão mais usar o bronze, não. Acabou essa era do bronze. Você tem que tomar posse de que coisas aqui na tua vida são proféticas.
Eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para a minha empresa, eu vou voltar para o meu setor, em nome de Jesus, eu vou tirar aquele lugar, aquela empresa, aquele dado, aquela informação da era do bronze e vai para a era do ferro. Porque Deus me deu essa condição, você pode vir. A maioria da igreja veio? Sim ou não? Então, quem veio não pode perder qualquer que seja o instrumento que Deus está usando para te abençoar. É ou não é? Então, você está vendo coisas, de repente, não fique por isso. Se você tem algumas horas ainda, se você tem dias, esteja com o teu radar ligado. Opa, peraí, Deus não me trouxe aqui só para eu participar da inauguração, não é só a inauguração, não foi algo só, pequeno, né? Não, mas peraí, tem mais. É uma condição, é uma visão, é um aprendizado, é algo que eu posso levar lá e eu vou tirar. Talvez você não tinha ainda pego esse espírito. Eu vou tirar tal lugar, tal coisa, tal setor, tal tipo de comportamento da era do bronze e eu vou levar para a era do ferro. Eu sou o Davi do meu Israel. O que é o teu Israel? Que Israel que é esse? Que lugar que é esse? Que situação que é essa? Que tem coisas que você viu aqui, opa, isso aqui me ganha, isso aqui me dá a condição, isso aqui me dá tempo, isso aqui vai aumentar a minha produtividade, isso aqui é melhor. Não se iluda. A história que o povo posta aí na rede social, que aqui tudo é melhor e tudo funciona. Mentira. Mas tem coisas que aqui é diferente e melhor. Se você vem com o complexo de vira-lata, que eu sou um coitado, eu sou subdesenvolvido, eu sou latino, meu país é só corrupção, você não vai ver nada, você vai achar que tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é melhor. Não, mas se você vem com a visão certa, você vai ter foco, você vai perceber o que realmente é melhor e que você pode aproveitar aquilo e ainda tirar proveito daquilo. Não é proveito na malandragem, mas proveito, opa, isso aqui me acrescenta. Tem coisas aqui que eu posso te falar, isso aqui não acrescenta. Isso aqui é perda de vida, perda de tempo. Por exemplo, uma área aqui que é atrasadíssima. Você fala assim, fala uma área que aqui, com toda a tecnologia, com toda a capacidade, com o aporte financeiro que tem, é atrasada. A área da construção civil. Construção civil aqui é um negócio, quando você vai entrando a fundo, quanto mais você vê, você não acredita. Você fala, não é possível. Não, é mentira. Eles têm ferramentas aqui para quase tudo. Mas os métodos que eles usam são métodos tão retrógrados que você fala, não é possível que esse povo... O que será que ensinam nas faculdades de engenharia aqui? Por isso que você vê que a mão de obra aqui, para construção, aqui, desde o que está construindo seu puxadinho até o governo, que é interessante, né? Que quando você vai saber de informação real, você vê que o governo americano, a nível federal, está liberando, como é que é o nome do negócio aí que todo mundo quer fazer aqui? Fugiu da minha cabeça agora Não, como é que é o negócio aí que vocês trabalham aí, que todo mundo quer? O green card, o visto. O governo, por debaixo do pano, liberando vistos para latinos para poderem fazer obras do governo. Por quê? Por quê? Não tem americano aqui? Americano está precisando de emprego, não pode construir, mas não vai fazer como os latinos fazem, porque eles sabem fazer. Então tem coisa que você não leva, que você vai retroceder, mas tem coisa que você vai ver e falar, opa, isso aqui vai ser a minha era do ferro lá. Então eu vou pegar, vou aprender.
Vou ver. Vou ter a humildade lá de perguntar, de saber, de me inteirar e vou levar. E eu declaro que pessoas aqui levem, tirem lugares, pessoas, empresas, situações e setores da Era do Bronze para a Era do Ferro. Você vai levar e vai chegar assim, ó, e você ainda vai dizer, isso aqui é para a glória de Deus, não é mérito meu. Porque a palavra do Senhor apontou para isso, para mim. E se você crer, você pega a palavra. Se você pega a palavra, você aproveita a oportunidade. E aproveitando a oportunidade, Deus pode confiar coisas nas suas mãos. Deus coloca mais, Deus confia mais nas suas mãos. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Foram muitas coisas específicas que nós tivemos hoje. Muitas coisas em que o Espírito Santo, ele trabalhou, incomodou, tocou, lembrou, apontou direções que não estão boas. Não trata algo bom se está mais ou menos. Pessoas que foram despertadas para saírem de uma posição, uma situação confortável, folgada, mas que Deus não está nisso. Você não pode aceitar voltar para a tua casa hoje do mesmo jeito. Imagina quem vai voltar então para o Brasil, voltar do mesmo jeito que saiu de lá. Apenas com alguns dólares a menos e pesos de roupa, de calçado, de objetos diferentes a mais na mala. Não é para isso que você veio aqui. Você tem que sair daqui já mais odre novo. Você tem que voltar, que retornar já com esse espírito. Você tem que derrubar fortalezas na tua mente essa noite e na sua vida com pessoas. Porque é como o Senhor diz, como você pode dizer que está tudo bem entre você e Deus que você não vê, sendo que entre você e a pessoa que você vê não está tudo bem. Não está tudo bem, não está fluindo. Não tem conversa, não tem diálogo. Ontem eu dei o exemplo da pessoa que não fez a risca no chão, fez a vala. Tomou decisões na vida, não faço mais. Se tem que falar uma coisa, eu vou falar. Se tem que ser tal pessoa, eu vou ser porque eu posso. E mudou a vida. Hoje eu te trouxe um exemplo de uma pessoa que disse, tudo que eu receber, eu vou responder na hora. Se eu não puder responder, eu nem mas quando eu abrir, eu vou responder, eu vou dar resposta. Mudou! A pessoa mudou a vida dela, os resultados de camadas da primeira instância, da segunda instância, da terceira instância. Só digitando palavras num aplicativo de mensagem. Algumas sim, algumas não, algumas agora não, algumas tal hora, tal dia, algumas vai ser isso, algumas... Veja! Quanta coisa Deus faz passar pela nossa mão, pela nossa boca, pela nossa mente, e de repente quando chega até você, trava. Destrava agora, em nome de Jesus, destrava. Destrava, decida agora, não, se está travando na minha mão, Senhor, eu vou destravar isso agora. Se estava faltando liberação na minha parte, eu vou liberar agora. Se eu estou retendo a paz e não estou liberando a paz, não estou conduzindo coisas, pessoas, lugares para a paz, então, Senhor, me perdoa agora. Me perdoa, Senhor.
É igual a Abigail. Ela não foi a causadora de morte dos homens da família da casa dela, mas quando ela soube que estava passando por ela pegou aquilo, opa, chegou em Davi, cheio de bolo, de doce, de pão, de vinho, falou assim: meu Senhor, eu sou culpada, a culpa é minha, me perdoa meu marido, perdoa os homens da minha casa, receba meu presente, eu não posso voltar lá no passado, mas eu estou aqui, então receba. E vamos daqui para frente. Que mulher sábia, que atitude sábia. Tem coisa que está passando na tua mão, segura, faz certo. Tem coisa que a paz depende da tua atitude, libera essa paz. Tem coisas que Deus ainda mantém com você, segura. E tenha a atitude certa, dê a resposta certa. Tem gente que estava perdida, voada, e não estava vendo o que devia ver. Pega o espírito certo, vai para aquele lugar agora e tira da era do bronze, e causa um grande avanço, transtorna aquela situação, aquele lugar, eleva para a era do ferro, com outra visão, outros resultados. Coloca o que você não colocou ainda. Tem coisa que você não viu por acaso, não ouviu por acaso, não soube por acaso, não acompanhou por acaso aquilo. Deus te mostra e Ele grifa. Isso aqui fulano, você não está vendo como todo mundo vê, você está vendo com outro olhar. Pega isso. Senhor, eu te peço agora que o Senhor nos conduza, que tenhamos, meu Deus, a fé para ouvir a Tua voz e ter esse coração que ouve, que recebe, meu Deus, que aproveita a oportunidade, que dá ao Senhor condições para o Senhor poder fazer, agir, levantar. O Senhor é aquele que levanta e sustenta, como o Senhor fez com Eliaquim no lugar do Sebna. E eu peço que aqui, meu Deus, o Senhor esteja levantando Eliaquim, que o Senhor esteja, meu Pai, mudando mentalidades, que aqueles que até então ainda eram odres velhos, carcomidos, endurecidos, presos a uma imagem, a algo estabelecido há muito tempo, que isso seja quebrado agora, despedaçado pela unção do Senhor. E que o Senhor eleve, meu Deus, o nosso nível. Primeiro nível de quebrantamento, de humildade, que o Senhor nos guie, nos conduza, e sempre, meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Eu peço agora, meu Deus, eu oro, em nome de Jesus, nos ajuda cada um. Pede agora para Deus, fala: Senhor, me ajuda. Senhor, eu entendi isso, mas eu já entendi isso outras vezes e eu não coloquei em prática. Me ajuda, meu Deus, a fazer, a mudar, a derrubar, meu Pai, essa fortaleza. Me ajuda, meu Pai, a aplicar isso. Me ajuda agora a ter essa ousadia que o Senhor me inspirou. Me ajuda, meu Deus, em tal setor da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser a pessoa lá que vai responder o zap na área minha, meu Pai, naquilo que o Senhor falou comigo aqui agora especificamente. Senhor, me ajuda a não perder esse portal. Me ajuda, Senhor, a tirar, meu Deus, tal situação da era do bronze e levar, meu Pai, para um outro nível, um outro patamar, porque eu não me vi essa pessoa, mas eu sei que eu sou ela. Eu sou o Davi, meu Deus, do Israel que o Senhor me deu. E eu vou levar o meu Israel para a era do ferro. Eu tomo posse de sair da era do bronze. Eu bebo do Espírito do Senhor. Eu aproveito, eu agarro a minha oportunidade, eu vou corresponder, eu vou ser a Esther que o Senhor, meu Pai, colocou para causar o que ela causou, meu Deus, para o teu povo. Derrama, meu Deus, da tua unção sobre cada um de nós.
E que onde o Senhor vê fé, para orar, para pedir ajuda, para aproveitar a oportunidade, para entrar pelo portal aberto, derrama dessa unção, meu Deus. Eu creio, meu Pai, na unção que o Senhor está derramando, e eu não fico de fora dela, eu tomo posse. Eu tomo posse dessa unção, para ter paz com o Senhor e com os homens. A unção, meu Deus, para tomar uma decisão e impactar a minha vida e aqueles que estão ao meu redor. A decisão para tirar, meu Deus, o meu Israel da era do bronze para a era do ferro. A decisão para fazer a diferença, para agarrar a oportunidade, para dar a resposta ao Senhor, para se preparar espiritualmente, para contagiar as pessoas que estão à minha volta, o lugar, e depois para chegar até o Rei. Abençoa-nos, meu Deus. Nós não somos bons, nós não somos tudo isso, mas debaixo da tua unção nós podemos todas as coisas. E eu tomo posse, meu Deus, da unção que o Senhor derrama. Eu tomo posse dos portais que estão abertos, que vão gerar resultados extraordinários. Eu tomo posse da ajuda do Espírito Santo para ter a ousadia, para romper, para ter a flexibilidade do odre novo e de receber o vinho novo. E viver o melhor tempo da vida, no ano de 2025, que é o tempo de agora. Eu declaro, meu Deus, a tua unção, que ela seja derramada, que o Senhor abençoe a cada um. Eu tomo posse de bênção e eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu declaro bênçãos, eu declaro mudanças, eu declaro aqui odres novos para desfrutarem, meu Deus, e beberem do cálice do vinho novo. Que assim o Senhor nos honre e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.